Arrasta pé pro interior, vem, vem, vem viver essa emoção, vem, vem. No Arraiá de Feira, a alegria entra em campo. De 20 a 23 de junho, tem São João nos distritos. Vem pro Arraiá de Feira, tem forró a noite inteira, é cultura e tradição. Em Maria Quitéria, aí sai a rodada. Filho do Piseiro, Alceu Valença, Limão com Mel, Paula Fernandes e mais. Em Tiquaruçu, Banda Lua Cheia e Camila Menina Faceira. E em Jaguara, Acarajé com Camarão e Filomena Bagaceira. Arraste o pé pro interior. É cultura e tradição. Realização: Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Hoje a gente está recebendo um casal aqui super especial. Eles acompanham a gente, Ana, desde o início. Isso mesmo. Desde março do ano passado, quando a gente decidiu empreitar no Tirando o Crachá. E hoje a gente tem a honra de recebê-los aqui. Cláudio, Thaís, sejam bem-vindos aqui ao Tirando o Crachá. Obrigado, Giovana. Obrigada, boa noite. Sejam bem-vindos. Pra gente, como o Gil falou, é um privilégio tê-los. Vamos fazer um bate-papo especial. Nada mais do que trocar historinhas sobre, de fato, o que vocês construíram ao longo desses 4 anos e ainda estão construindo dia após dia. Então, fala um pouquinho como a energia solar tem revolucionado o nosso mercado, principalmente de feira. Bom, a gente entende, né, que a energia solar é um produto realmente que a gente procura estar entendendo, escutando um pouco mais o cliente, qual é a dor dele, né, a questão que a gente procura passar para o cliente, que é um investimento, né, e não uma despesa. Então a gente procura ver o cenário do cliente, se ele quer de acordo com a realidade de consumo dele, ou se ele pensa em adquirir novos equipamentos, né? Que aí começa a despertar essa questão, né? Até onde ele pode ir financeiramente na questão do investimento. Então a gente trabalha de uma forma totalmente satisfeita, porque é muito prazeroso você vender um produto ao cliente, sabendo que ele vai ter, né, aquele retorno no investimento dele, né? Então é algo que a gente realmente dimensiona de acordo com o que o cliente solicita. Então, realmente o mercado está sempre crescendo e os desafios são grandes, né? Porque a concorrência é imensa, mas nós procuramos pontuar o que a gente entrega, né? Procura entregar de melhor, né? Investindo bastante também no pós-venda, porque a gente entende que não é uma recorrência, então a gente tem que investir bastante nesse pós-venda. E aí a gente, 4 anos, né, de vocês empreendendo, os dois ali juntos. Você que puxou ela que lhe puxou, como é que foi essa história? Olha, essa história, falando um pouco aqui, tem que estar elogiando a Thaís, né, que está do meu lado, mas estou ficando um pouco contido, mas não posso deixar de falar isso. Eu tive que fazer uma escolha na minha vida, porque eu já tinha 17 anos no Grupo da Energia, minha formação é em engenharia elétrica, então trabalhava no grupo de grupo, né, que é a Coelba, né, o Grupo da Energia. Então, 17 anos de empresa, eu comecei a entender que meu ciclo ali tinha que se encerrar e tinha que tentar seguir a carreira, né? Meu sonho de empreender, né, dentro da área. E assim, para mim, foi algo que essa ideia despertou e ela sempre me apoiou, né? Porque poderia ser o inverso, né? Poderia falar, não, mas é arriscado, não troca o certo pelo duvidoso. Então, a gente tem muito essa cultura. Então, foi uma coisa que ela me apoiou desde o começo, falou, seu sonho é esse, vai seguir a carreira nesse sentido. Então, foi algo totalmente planejado, né? Tanto é que é até engraçado, antes de eu tomar a decisão de falar com o líder imediato, eu procurei pesquisar onde funcionaria a empresa, né? Já tinha estudado o mercado e tudo, estudado na área, né, de energia solar e procurei onde é que a Solar se vai funcionar. Então, eu cheguei a vir aqui no Hub conversando com o Breno diretamente, né? E foi tudo realmente assim, planejado. Nunca pensei que minha vida seria tão planejada. Falar de energia solar, embora seja um assunto bem antigo, a gente tem visto hoje muita essa recorrência da procura, principalmente através dos carros elétricos, que precisam fazer essas instalações e, possivelmente, posteriormente, ter uma redução da conta de energia. Como é que vocês trabalham hoje no marketing digital, associando as novas necessidades dos consumidores de que precisam economizar para terem acesso a carros elétricos e dentre outros equipamentos? Nós temos procurado investir bastante nessa parte do conteúdo, né? A nível de Instagram, tá divulgando, porque a gente entende que a gente percebeu que
Inicialmente a gente costumava ter uma equipe, né, que a gente contrata, que é a TAL, né, de Júnior e Manuela, que atua bastante forte nisso. Então era mais postagem de cards, né, esses assuntos, e a gente percebia que precisava humanizar mais, né, esse conteúdo para procurar transmitir isso que você está falando, né? A questão do carro elétrico, por exemplo, que ali a gente também pode estar atuando, que a gente faz também essa parte da instalação do wallbox, do carro elétrico para atender, entendeu? E a gente começava a pensar no cenário, planejando com o cliente, a gente está dimensionando esse equipamento de energia solar, mas você pretende daqui a quanto tempo adquirir um carro elétrico? Então a gente procurava escutar o cliente, ver o recurso que ele tinha no momento e planejar tudo isso, da questão da tecnologia, né? Que a gente está percebendo que realmente tem muitos clientes aderindo, né? O carro elétrico. Perfeito. E rapidinho, cara, não te interrompendo. E Thaís, agora falando um pouquinho também sobre você, né? Você decidiu acompanhar o Cláudio, como é vocês dois ali no dia a dia? Fala um pouquinho até como vocês se conheceram, né? A gente se conhece, né, desde 94, né? Mas o relacionamento é a partir de 2004, né? A gente já tem 21 anos juntos. Eu trabalhava com meu pai na empresa, né? Sócios. Aí fiquei 21 anos lá. Quando ele decidiu a montar a empresa dele, né? Abracei a causa, porque ele tinha que exercer a profissão dele, né? Como engenheiro eletricista. Então eu saí da empresa do meu pai para trabalhar junto com ele, né? Então aí já tem 4 anos trabalhando junto. Eu faço parte do departamento comercial da empresa. E entre um pouquinho de cada setor, né? Na realidade. Isso é bacana, né? Porque quando a gente vivencia os negócios e vocês que estão à frente como não só um casal, mas como um casal de empreendedores, a gente percebe que há desafios contínuos. Todos os dias vocês vivenciam isso. E um dos pontos que eu vejo muito em empresas que são feitas por casais é a separação de tarefas. Né? O que cada um é responsável, o que cada um está ali para fazer, para que um não invada a área do outro e isso não perpasse aí da área profissional para a área pessoal. Como é que vocês no início conseguiram, e se conseguiram, fazer essa definição de responsabilidades? Para que você cuidasse da área comercial e só então dela, e ele cuidasse da parte técnica de eletricista, ou no início foi cada um fazendo um pouco de tudo e logo depois vocês foram separando essas funções? Olha, a gente procurou, meu pensamento, né? A gente procurou, em conversa com ela, respeitar a área de atuação de cada um atuaria melhor, né? Então, Perfeito. se ela já está, como ela falou, ela tem 21 anos no negócio, né, Thaís? E a área comercial ela é forte, contato com pessoas, conexão ela é forte. Então, deixa Cláudio com a área técnica e Thaís com essa área. Então, tudo dá certo, perfeitamente. Graças a Deus, muitas pessoas até de fora perguntam, né? E como essa questão, você já vive o dia todo junto ainda no trabalho? Talvez vocês tenham até surpresa da minha resposta, mas isso fortalece o relacionamento. Porque o casal está vivendo ali as dificuldades diárias, você está superando junto essas dificuldades, entendeu? Para mim, só foi totalmente favorável. E você, Thaís, como é que lidou com isso, de certa forma, ali no início? No início, para mim, foi um aprendizado, né? Porque eu não sabia nada da energia solar, eu tive que ler muito, aprendi muito com ele, aprendo hoje, né? Porque para mim ele é uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Organizado. Extremamente organizado. Ele era uma pessoa muito difícil de delegar, né? Era um grande defeito. Eu trabalhei muito isso para ele saber delegar e dividir as coisas comigo. Então, aos pouquinhos, eu fui sentando, fui olhando como é que faz. Eu comecei a fazer, aí eu venho cá para ver se está tudo certinho. E aí pronto, aos poucos ele foi conseguindo delegar isso, né? Mas no início foi um pouco difícil. E é bacana porque é uma construção, né? Então a gente verifica que dentro dessa construção vocês conseguiram ali pegando o melhor do lado de um, o melhor do lado do outro. Sim. E fazendo com que a empresa crescesse em raiz. Isso. Não crescesse só em conhecimento técnico, porque um dos grandes erros é que o cara que fundou a empresa, com a identidade dele técnica, seja suficientemente importante para aquele negócio e aí acontece alguma coisa com ele, a empresa no outro dia para. Verdade. Então, é muito importante essa visão que você traz sobre isso, né? De querer aprender, transformar em processo, para que novas pessoas cheguem e até o negócio escale mais, né? Isso. Ele é uma pessoa extremamente organizada. Até porque, assim, por ele ser engenheiro eletricista, ele sabe todo o trâmite, né? Não é um técnico, não, né? Então, assim, ele tem todo o cuidado, né, de fazer um projeto.
É o planejamento, né? Que a gente E a empresa, quando cresce, ela tem que crescer organizada. E eu fiquei até mais organizada por conta dele. Ótimo. Porque ele é muito organizado, muito perfeccionista, muito detalhista. Acho que é coisa E de assim, isso é virginiano. importante. E ele não é só de vender para o cliente, né? Ele não é só de vender, ele quer vender, mas o cliente está satisfeito. E ele provar que aquilo ali que ele está vendendo, né, o cliente vai ter o retorno, né? É o custo-benefício do cliente. É, porque E hoje, só para não te interrompendo, como é o Cláudio hoje delegando? Já consegue? consegue naturalmente, mas a dificuldade inicialmente foi grande. Porque a gente sempre fica naquilo, poxa, mas será que se eu delegar a pessoa fizer aquilo, vai fazer da forma que eu faria? Então, assim, você tem que entender que as pessoas, né, também têm a identificação com aquela tarefa, né? Eles confiam nos processos, né, de seguir os processos daquela forma. Então, a visão que eu estou tendo atualmente é outra, né? Estou vendo que realmente você consegue entregar um produto final. A questão é ter um alinhamento todo antes do processo rodar, né? Então, graças a Deus, está funcionando. Para uma pessoa hoje que paga uma energia ali de 700, 800 reais, é viável colocar uma energia elétrica? Eu vou trazer para valores porque o público que está ouvindo, Sim, eles vão sim. se identificar mais com essas palavras-chave, né? Certo. E para uma pessoa que paga 5 mil, né, de energia solar, que já está de energia elétrica, que tem empresas e etc., qual é o investimento assim, aproximado que eles devem fazer, tanto para o de 700 por mês, quanto para um de 5 mil por mês que paga de energia elétrica? O de 700 aí a gente vai falar algo na faixa ali de 12 a 20 mil, depende do cenário, né? Porque a questão da viabilidade, onde vai ficar instalado o equipamento, tem todo os materiais de interligação, tudo que a gente tem que fazer essa análise. Mas assim, é viável tanto para o de 700, como também para o que gasta 5 mil, né? Que é lógico aí, vai estar mais do que 30 mil do investimento dele. Mas assim, o que ele vai pagar no final, que a gente também tem que saber o perfil do cliente, né? Tipo assim, o perfil de consumo. É um cliente que usa mais de dia ou à noite? Sim. Né? Porque sua pergunta é uma pergunta que eu não posso dar uma resposta sem... Definitiva, Definitiva, porque vai ter várias coisas. Às vezes você pega um cliente que ele tem uma unidade geradora e 10 contas beneficiárias. Mas aí a gente tem que ter o cuidado de orientar o cliente. Olha, você tem que... Tudo bem que você quer instalar sua usina solar nessa tal unidade, mas você tem que instalar onde tem o maior consumo. Porque se você for um cliente que utiliza bastante do dia, tem uma coisa que se chama consumo instantâneo, que a geração que é feita no dia, ela já vai ter o consumo imediato. Não vai passar pelo medidor da concessionária, ela não vai contabilizar, não vai ser taxado. Então, isso para o cliente de dia. Então, ele realmente economizaria bastante. Já esse consumo maior dele, se ele decidir instalar em outra unidade, e para ele ser beneficiário da outra unidade, para o crédito chegar para ele, vai chegar através da rede da concessionária, e hoje, somando o valor da taxação que aumenta todo ano, com imposto e ICMS, ele vai pegar cada quilowatt e multiplicar por 29 centavos. Então, ele não vai ter a opção do consumo instantâneo. Então, assim, tem muitas viabilidades a serem analisadas antes, entendeu? Por isso que a gente conversa que o importante é ouvir mais o cliente antes da tomada de decisão final, Perfeito. porque eu vou conseguir orientar. E muita gente fica muito com aquele receio, né? De se pode financiar, se não pode, se o valor tem que ser todo pago à vista. Como é que funciona isso no dia a dia? A gente cuida de tudo, né? O cliente vindo na Solarce, tomando a sua decisão, não vai no banco resolver nada, não vai na concessionária resolver nada, se precisar mudar a titularidade, Thaís resolve. E aí é possível, sim, dar uma entrada, financiar, ou pagar uma parte no cartão de crédito, outra parte de financiamento. É o cliente que toma essa decisão, entendeu? Da melhor forma que ele está disponível, né? Para investir, né? O recurso dele, né? E como é que ele consegue ver isso através do projeto de vocês? Em quanto tempo esse retorno ele acontece? Qual é o tempo médio do retorno para esse a investimento? gente chama de payback, que é o retorno do investimento. A proposta dele, já sai na proposta que nós temos investimos numa plataforma excelente de CRM, e que na proposta final já sai o payback, retorno do investimento, só que ele é calculado no pagamento à vista. Então, aquilo que o cliente chega do payback, né, Thaís, que depende muito, é outra pergunta que eu não posso te dizer. O payback é 1 ano, às vezes é 2 anos e meio, é 3 anos, depende de quê, Cláudio? Depende do consumo e de qual valor deu, porque é calculado baseado nesses parâmetros, consumo, né, e o valor do investimento. Perfeito. Como é que está o cenário hoje aqui em feira? Até falar de mercado também, de outras empresas, a gente vê talvez muita empresa nos últimos tempos vendendo energia solar. Como é que está o mercado? Até para quem quer empreender nesse ramo. Olha, o mercado está bastante desafiador, porque
é aquela frase, né, de matar um leão a cada dia, né? Porque tem várias empresas de energia solar, mas o que a gente percebe é o seguinte: a gente percebe que no primeiro ano, voltando um pouco na parte econômica do país, hoje você percebe que está um pouco mais difícil para todo mundo, né? Mas o que o Thaís analisa nesse contexto é que, por exemplo, se eu estivesse começando agora, para mim seria muito mais difícil. Mas como a gente começou há 4 anos atrás, então você começa a fazer o seu nome, você começa a investir no pós-venda, muitos clientes vêm por indicação, então isso faz uma diferença grande, porque o cliente final, por mais que você tem que ver a forma que você vai também expressar sobre esse dinheiro que ele vai investir, né? Mas ele sempre pensa no preço. Só que aí você tem que conversar, entender que o valor não é só a questão do preço, né? A questão do valor que a gente vê a dificuldade do cliente. O cliente fecha com a empresa, às vezes ele pode ir pelo preço, mas dentro de 2 meses ele não consegue falar mais com ninguém da empresa. Ele fica totalmente desassistido. Então, a gente procura muito trabalhar nesse contexto, né? Então, assim, se for para dar um conselho para quem quer atuar no mercado, é que realmente a pessoa procure atuar forte, né, no pós-venda. Porque realmente a indicação ela vai fazer muita diferença no processo. Hoje a gente tem várias empresas aqui em Feira de Santana no mesmo ramo de vocês. Sim. O que é que vocês fazem hoje que diferencia o negócio de vocês dos demais? Eu acho que a atenção junto ao cliente desde o início do projeto até o andamento em si, né? Porque a gente percebe que a concessionária, por exemplo, ela erra em vários momentos na conta de energia. Tem meses que ela trata o cliente como um cliente normal que não tem microgeração. Então, assim, eu não posso chegar para o cliente e Gilvan é meu cliente, um exemplo. E Gilvan tem um problema desse, eu falo, Gilvan, a Coelba errou, é com a Coelba e você liga para a Coelba. Então, é aí que mora o perigo, né? Eu tenho que dar atenção ao meu cliente. Ele não vai ter como é que fala, o know-how de conversar tecnicamente com o concessionário para entender o que aconteceu, porque o relatório é um pouco confuso para o cliente final. Então, assim, tem que dar muita assistência. Se você não preza por essa assistência, a empresa não vai longe, não. E o diferencial, né, só para completar, o diferencial além do pós-venda, a questão da entrega dos materiais. A gente faz questão de ir até a casa do cliente, a gente agenda, vai até a casa do cliente, confere o material, né, assina a nota, tudo certinho, até para quando for fazer a instalação, o material está tudo ok, né, e não ter surpresa. Então, essa região de feira, né, e região, a gente faz questão de receber o material do cliente. Até para continuar nesse... Se a gente hoje pega... Feira está expandindo muito a questão dos condomínios. A gente pega ali uma casa de 2 quartos. Quanto seria mais ou menos uma instalação? Uma casa de 2 quartos, um casal, vamos botar um ar-condicionado. O fator decisivo aí, tem residência dessa que a gente já conseguiu atender com R$12 mil, o investimento total. Mas o grande e a parte ofensora é o ar-condicionado que você falou. Vai depender de quantas horas a pessoa ficar ligada. Então é do bem consumo relativo de cada isso, um, né? É relativo. Então, às vezes, até surpreende, né? Teve residências que no Jardim Brasil, não foi, Thaís? Chegou a fechar com R$10 mil, mas era 2 pessoas na casa, a questão do consumo, né? Mas, assim, é algo até que a gente percebeu que surpreendeu, né? O cliente, que ele achou que não tinha condições de investir no sistema. E, na verdade, tem. Isso que é o bacana, é tornar acessível uma comunicação que para muitos ainda é algo que está longe do alcance. Sim, com certeza. Né? E são momentos como esses que vão formular cada vez mais na percepção do outro que não vale a pena, faz sentido, tá acessível, porque hoje 10 mil é um iPhone que lança todo ano, né? Então, é super importante trazer essa concepção em geral. Voltando para a Thaís, né, um pouco do posicionamento que vocês vêm construindo, enfrentar esse legado aí, né, de quase 20 anos na área e você posicionar, chegar como comercial que também já com sua relevância. Qual foi o momento mais desafiador para você na empresa que você falou, uau, tô aqui, tô vivenciando, ou não teve na sua concepção esse momento desafiador nesses 4 anos? Lidar com clientes, né, difíceis, né, mas a gente conseguiu reverter a situação. Perfeito. Né? E aí hoje é nosso cliente, encontra a gente, abraça, clientes que viram amigos, né? E assim, isso é muito bacana. E eu gosto muito de ir para visita quando eu pego um cliente, e aí quando eu chego lá, eu conheço o cliente da loja. Show. Né? Tantos anos ali, 20 anos na loja, então quando eu vejo, olha, você, e aí pronto, a gente bate papo, pronto, é projeto fechado. Né? Mas às vezes eu lembro da fisionomia, mas não de onde. Aí não conversar, não, amigo de seu pai, não sei o que, pronto.
E a gente já sabe que é projeto fechado, né? Quando a gente conversa, e é bacana. Mas... Agora, o seu, Cláudio? Não, agora sabe, na verdade eu vou responder até por ela. Eu sabendo uma pessoa que tem do meu lado é porque ela não se recorda, mas o momento mais difícil para nós foi acho que 2 anos atrás, que você acaba assumindo ali a carteira de clientes, assim, né? E que você percebeu uma dificuldade que, entre aspas, não era muito sua responsabilidade, no sentido de que nós não compramos materiais para revender. Então, nós somos cadastrados em vários distribuidores e entregamos o produto, o projeto e rodando no processo final. Então, teve um cenário no país que causou, né, até de forma marítima, aí no contexto geral, atraso na entrega dos materiais. Mas o atraso foi assim, porque o produto em si, a nota fiscal era emitida quando já estava em estoque ali, né, separado e tudo. Então, ficou um pouco difícil o entendimento do cliente final. Só que assim, eu não sabia que eu tinha essa condição de, não vou dizer, uma resiliência, não é, Thaís? De suportar certas coisas, porque eu vi muito, mas eu consegui reverter todas elas, porque eu procurei me posicionar estando no lugar do cliente. Falei, não, o senhor tem razão, é inadmissível isso. Então, assim, você ouvindo, foi um aprendizado para mim. Não foi algo que eu achei, que assim, acho que Deus, como é que tem um ditado, né, Ivan? Deus te dá o fardo, né? Que você aguenta não dá carregar. não é o que você pode carregar. Então, eu sinceramente, eu não sabia que suportaria tanta coisa. Mas entendia que tinha que levar o nome, tanto do distribuidor quanto da empresa, da melhor forma possível, e vi o cliente e está aí de prova. Consegui reverter todas elas. Todas elas. Porque realmente eu entendo que quando a gente vê a dor e sente a dor do cliente e você se posiciona estando no lugar do cliente, você consegue reverter. Por quê? Qual a dificuldade do mercado? Aí vai para qualquer segmento. Existe a desconfiança. Quando uma coisa atrasa demais, existe a desconfiança. Poxa, até onde Cláudio e Thaís estão falando a verdade? Mas eu já tive vários momentos de ter até que pegar no telefone e falar, olha, você está conversando com um homem, né? Eu sou uma pessoa de família, procurei tranquilizar, fui no cliente pessoalmente, conversar. Então, quando você não se esconde, realmente você mostra que não tem nada a esconder. E o processo flui normal. E clientes desses hoje viraram até meus amigos. E tudo é a forma, né? Como você lida com a situação e como você se apresenta. Porque existe muito aquela cultura, né? De que as pessoas para vender são muito rápidas, mas para entregarem aquilo que venderam, né? Então, culturalmente, o Brasil já tem muito disso. Então, cabe realmente vocês fortalecerem cada vez mais a cultura e, claro, com evidências reais para que isso seja posicionado. Mas, de fato, eu entendo como um super desafio, porque com 2 anos de empresa aberta, enfrentar um momento como esse, ter posicionamento, relevância e converter, porque aí o pessoal que compra vai logo para essa logística. Poxa, 2 anos só de empresa, não tem tanta reputação no mercado ainda. Será que realmente eles têm esse posicionamento de arcar com aquilo que venderam? Então, vocês devem ter passado por um arcabouço de dúvidas. Não, eu vejo que jamais deve se vitimizar, no caso, né? Eu lembro que, como está aqui, eu vejo o Breno mesmo, eu vejo que ele já tem vários anos aí seguindo no processo dele, e teve até uma palavra na época de conforto que ele me deu, que a pessoa lidando diariamente com outra percebe, como é que tá, Cláudio, tá tudo bem? Eu falei, rapaz, tá acontecendo isso. Mas qual o conselho naquele momento dele olha só, esse problema que você tá é passar por isso, que eu lembro muito bem da palavra dele, e se for fazer uma pesquisa de satisfação, o cliente que vai te pontuar positivamente é aquele que teve um problema e você resolveu. Então veja o problema como uma oportunidade. E foi assim que aconteceu. Se você não se esconder do problema, é uma oportunidade. Que você aprende, você cria uma casca tão grande em relação àquilo que quando vê um probleminha pequeno, para mim já não é mais nada. Eu já passei pelo olho do furacão. Exatamente. Minha última pergunta, a gente já está chegando no final. Já estava tão bom. O legado que vocês querem construir no mercado, né? Não só de feira, mas acredito que, pelo que vocês construíram há 4 anos, o que é que vocês pretendem deixar como legado de mercado para que as pessoas olhem para a marca de vocês e lembrem aquilo que vocês construíram? Eu acho que a questão do... Tu quer falar, Thaís? Você começa, outro completa. Começa com o Thaís e você completa. A pergunta é difícil, né? Parece simples de responder, mas... acho que o legado do atendimento de excelência, de qualidade, acho que busca isso. Graças a Deus não temos nenhum registro de reclamação, né?
A gente não deixa, para chegar ao extremo de o cliente ter registrado na reclamação, é porque o cliente ficou desassistido. Então, o legado que a gente quer deixar é esse, é de total atenção ao cliente do início ao final, qualidade, esclarecimento também do começo ao fim, né? Porque não tem nada pior do que não esclarecer no começo e chegar no final, ter aquelas dúvidas, você não me disse, então assim, tem que ter cuidado. É verdade. A gente aprende isso. Então, esse é o legado, né, Thaís? Ser muito transparente no processo, né? E a gente ouve muitos elogios, assim, de clientes. Tanto é que nós temos em clientes mais por indicações, né? Do que por prospecção. A gente procura buscar cliente, né? Então, isso é muito bacana. É tanto áudio, lá no Google, avaliações, um monte de avaliações. Então, isso é gratificante, que a gente está no caminho certo, né? A gente está trabalhando certo. E hoje você, só pra gente finalizar, a gente tá chegando ao final, mas, por exemplo, vocês filhos já estão botando ali no processo também, ou é pequeno ainda? Os filhos, eles têm 9 e 16 anos, né? Eu deixo escolher, né? Mas, por exemplo, o Matheus me pergunta, ei pai, eu tô terminando o segundo grau, ano que vem faço o quê? Eu falei, vai para o UFRB, que é federal lá, entendeu? E lá tem engenharia de energia, né? É uma opção que ele tem, porque hoje praticamente a Solar funciona na São Domingos, a escola dos meninos, né? É próximo, e a UFRB também é próximo da nossa residência, então tá tudo perto, né? Na minha época eu tinha que ir para Salvador para estudar, então nesse contexto tá tudo, mas a gente deixa realmente, né, de saber, né, Thaís, qual a melhor escolha, né, deles. Show de bola. Show. Rapaz, comecei a me sentir à vontade, agora já acabou. Mas vocês acharam o quê? Foi, né? Tá bom, não? A gente tem que agradecer a vocês, ao Cláudio, ao Thaís, por estar participando aqui do podcast, né? Super Qual a especial. consideração final aqui que vocês A deixam? frase que vocês deixam aí pra quem tá assistindo, pra gente encerrar. Olha pra câmera ali. Olha pra cá e dá o recado. Pessoal, a frase que eu deixo, né, hoje no Tirando o Crachá é que tenho certeza que a energia solar é acessível, né? E o retorno do investimento é grande, né? Existe também a valorização do imóvel, né? Que é um investimento, apesar do cliente até imaginar que vai ficar morando ainda 3 anos na residência e depois vai se mudar, é um investimento que vai valorizar seu imóvel. Então, assim, a frase que eu procuro transmitir é isso. Entendo que é acessível, que muita gente acha que não é, que é muito caro, não. É acessível. E você, Thaís, qual é a frase que você... Com relação à venda aí, venda seu peixe aí. Pensa que tá falando aí para vários clientes que estão querendo fechar. Aquele cliente que está na dúvida, ou talvez ainda, é muito caro, o que você falaria? A energia solar é acessível, né? Então, assim, para você aderir ao sistema de energia solar, é você trocar o valor da sua conta de energia por uma parcela de cartão, uma parcela de financiamento, né? Então, assim, você está pagando a concessionária. Você aderindo a um financiamento ao cartão, você está pagando o seu sistema e uma hora vai acabar, né? E você vai estar pagando só a Coelba, né? A taxa da Coelba. É isso. Agradecer a vocês por ter aceitado participar aqui do Tirando o Crachá e desejar todo sucesso para vocês. É isso Obrigado mesmo. a vocês pela oportunidade. Para vocês mesmo. Valeu, pessoal. O Tirando o Crachá tá ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu! Valeu! Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. A Prefeitura de Feira empossou mais 59 professores para reforçar a rede municipal de ensino. Os novos docentes das áreas de artes, ciências, história, inglês, português, matemática e pedagogia já estão prontos para atuar nas escolas do município. A iniciativa faz parte do compromisso em garantir que nenhum estudante fique sem aula. E o trabalho continua. Novas convocações já estão previstas para fortalecer ainda mais a educação municipal. Mais professores em sala de aula, mais oportunidades para os nossos estudantes. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.